E é né? legal, assim, quando você trabalha a análise do comportamento aplicada, essa criança, ela começa a entender o processo, né? Por Exatamente. exemplo, o que ela está falando na escola aí da criança da cantina. Provavelmente é uma criança que já tem manejo comportamental, então ela já sabe que aquilo foi feito, que ela está sendo manejada, na verdade, e ela já sabe que ela não vai nem ter como fugir daquilo, ela já está condicionada a obedecer, É. né, a fazer o que é certo, porque ela sabe que ela tem ganhos com isso e que ela Uhum, não vai ter ganhos com um comportamento inadequado. uhum. Então é bem isso, ela fica tão condicionada a realmente saber o que é certo, fazer o que é demandado, porque ela ganha com isso, que ela acaba tendo mais facilidade de obedecer, Sim, né? sim. E às vezes, quando tá assim, auxiliar, a professora junto comigo, ela fala: "Ai, mas amanhã você não vem". E ele, eu falei: "Ele vai generalizar, ele consegue Uhum. entender todo o que envolve aquele comportamento, né, tudo que a gente fez. Não pode, ele vai ganhar um reforço depois, lá no refeitório, Sim, com outro lanche, então você vai fazendo. É o jeito que eu ensino para elas, com o uso de reforço, né". Então isso também é na sala de aula, né, a gente eu claro. estava falando, a gente chega. Vamos ensinar a criança a sentar. A gente coloca no relógio, ué, não senta nada? Sentou 1 minuto para Pronto, brincar com a reforça. massinha? Ok, tá brincando ali, reforça. Claro. Ele não precisa chegar, sentar e você já colocar uma letra A pontilhada para a criança fazer. Você nem sabe se ela faz aquilo, entendeu? Claro, não é Então a esse o gente objetivo não é também objetivo, daquela não. daquela habilidade que você está construindo. Então, não adianta você fazer um PEI super bem elaborado se a criança não tem pré-requisito básico, né? Claro. Ou De até, às vezes, é pressão e apreensão, por Exatamente, exemplo, né, segurar um exatamente. lápis. E aí você É, tem uma série de atividades para a criança cumprir, ela nem segura o lápis, exata. né, É bem isso mesmo, não né. é? E assim, e demora um tempo, né, eu acalmo muito também as professoras, porque chega assim, em fevereiro: "Ai, mas eu não consegui". Calma, é aos poucos, né, É, porque, aos poucos. toda aquela a turma inteira tá pegando no lápis e fazendo pontilhada, aquela criança ainda vai ser com tinta no dedinho, porque ela não tem apreensão, né. Claro. Então assim, vamos aos poucos, né, vamos descobrir quem é essa criança. Então assim, só que de um tempo para cá, eu tenho ficado feliz com algumas escolas, com os Sim, resultados, porque muitas vezes eu vou para as escolas e eu vejo muitos professores dispostos sim. a fazer, né. Às vezes, assim, eu deixo sempre muito aberto para as famílias e para as escolas. Vamos fazer uma caixinha de reforço. Ah, a escola consegue pegar aqueles, tem Esses verba itens. para isso Aham. também? Porque algumas escolas públicas não conseguem, né, Sim, fazer especificamente para aquela criança. Aí a família, eu falo: "Ó, família, vamos lá, a gente vai fazer esse manejo comportamental e eu sim. preciso de uma ajuda de vocês. Tem como mandar isso, isso, isso na sua caixinha, na caixinha daquela criança? Tem, beleza", entendeu? Então, Até isso é assim, uma preocupação, né, Gabi? Eu é, lembro quando eu estava na educação, o Lucas estava na educação infantil, e o reforço era um problema dentro da sala de aula, porque eu não poderia. Eu lembro, você lembra dos soldadinhos, né? Até lembro. hoje nós vamos passar eternamente com aqueles soldadinhos. Até hoje ele brinca com os soldadinhos. Hoje a gente não usa mais esse tipo de reforço físico, né? São reforços sociais, mas é um item de preferência até hoje. Mas a gente trabalhava com soldadinhos e a primeira ideia foi mandar os soldadinhos para a escola para Carol trabalhar como reforçador na Aham. escola. E a escola falou: não pode. Por quê? Porque todas as outras crianças, a gente não permite que tragam brinquedos. E todas as outras crianças vão querer brincar com os soldadinhos dele. E o objetivo não era brincar, o soldadinho não É. era brinquedo, ali era reforçador. E até isso é uma dificuldade. Você tem que ter É, uma certa sensibilidade. E aí a proposta foi, acho que sua ou da Karina, que levasse então aquelas fichas de de pareamento que ele pareamento. gostava muito e que são coisas impressas que podem ser utilizadas dentro da sala de aula sem Uhum, chamar muita atenção das outras crianças. uhum. Então até isso, depois foram carimbos, Eu lembro. pequenos carimbinhos que a gente usava de reforçador. Então, assim, até isso a gente tem que pensar na sala de aula, né? Por isso que a É, gente precisa do profissional. a gente